Olá, está no ar o nosso programa Escolha Ser Você. Nós vamos falar hoje sobre planos e metas em 2023. Seja muito bem-vinda ao programa Escolha Ser Você. Aqui, de segunda a sexta, nós refletimos sobre como ser uma mulher cristã e viver a vida em abundância em todas as áreas, né? Em todas as áreas da sua vida, como Jesus promete que nós merecemos viver, tá bom? Se você não me conhece, se você é nova por aqui, eu sou Franciene Costa e eu ensino você a fazer escolhas através dos princípios bíblicos de sabedoria. E hoje a gente vai conversar dentro do nosso tema sobre a gente vai dar continuidade às aulas anteriores. E a gente vai falar hoje sobre estabelecer as metas em partes. Como isso é possível? Como assim metas em partes? Muita gente ensina que a meta para as resoluções de início de ano, para a sua lista de desejos, de planos, ela deve ser dividida. E eu acredito que dividir não é a solução propriamente, tá bom? Eu acredito, Dani, que melhor do que dividir a meta é você realmente estabelecer essas metas em parte, ou seja, você distribuir a meta em partes que façam sentido de serem executadas, por exemplo, tá bom? E eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Deixa eu só aqui colocar. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês de como isso pode acontecer, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, o que seria, ou melhor, o que é você pegar as suas metas e colocá-las em partes? Como é que isso acontece? Eu vou te dar um exemplo na prática, tá bom? Aqui tudo a gente faz na prática, de forma simples, prática e funcional. Quando você vai distribuir essas metas em partes, você pega, por exemplo, a tua área espiritual e você escreveu ali, área espiritual. O que eu quero alcançar em 2023 na minha área espiritual? Isso precisa ser claro para você. Então eu sugiro que se de repente isso não está tão claro, você dentro dessa meta, você coloca ali, né? Meu plano para 2023 é crescer na minha área espiritual. Maravilha. Mas no que eu quero crescer na minha área espiritual realmente, né? Eu, Franciene, quero crescer em intimidade com Deus. Eu quero crescer em conhecimento da palavra. Eu quero crescer espiritualmente mesmo. Então eu estabeleci ali 3 áreas da minha vida nas quais eu realmente quero crescer dentro da minha questão espiritual. Então você não só coloca lá no teu plano e meta assim, quero crescer na minha vida espiritual. Ok, mas como é que eu posso dividir em partes esse crescimento? Então a minha sugestão para você, se você estiver perdida, é coloca aí, eu quero crescer em intimidade com Deus, eu quero crescer em conhecimento da palavra, eu quero crescer espiritualmente. E aí você vai estabelecer essas metas. Dentro de uma outra área, por exemplo, que você pode querer crescer. Aqui eu tô dando um exemplo, mas você pode escolher qualquer área da tua vida, tá bom? Emocional. Eu quero crescer na minha área emocional. Eu coloco lá na minha lista de planos e metas para 2023. Mas o que eu quero alcançar em 2023 na minha área emocional? Você tem clareza do que você quer alcançar? Eu quero, por exemplo, autoconhecimento. Eu quero realmente, anualmente, diariamente, fazer um mergulho para dentro de mim. Então, anualmente, eu quero ter equilíbrio nas minhas emoções. Tá errado. Você nunca vai ter emoções equilibradas. Você vai ter emoções controladas. As pessoas pensam que ter equilíbrio nas emoções e elas serem sempre muito certinhas. Só que Deus não nos fez robôs, entende? Então, observa se o que você está escrevendo faz sentido. No meu caso, eu não quero ter equilíbrio nas emoções. Eu quero ter controle nas minhas emoções, o que faz total diferença. E futuramente a gente faz uma live só explicando sobre isso. Emocionalmente, eu também quero ter mais leveza, mais paz.
Eu não quero ser uma pessoa pesada, eu não quero ser uma pessoa que quando chega no ambiente, fecha o ambiente. E isso tem muito a ver com as nossas emoções, tem a ver também com a espiritualidade, tem, mas também tem muito a ver com as nossas emoções. Então eu estabeleço na minha vida espiritual, eu estabeleço na minha vida emocional, eu também estabeleço. E aí vamos lá, vamos supor que uma outra área da tua vida que você quer para esse ano de 2023 é a tua área profissional. Aí você não adianta só escrever espiritual, emocional, profissional. Não, na minha área profissional. O que eu quero alcançar em 2023 na minha área profissional? Se você trabalha numa empresa, pode ser desenvolvimento técnico, por exemplo. Não tem como crescer na área profissional sem desenvolvimento técnico. Também não tem como você crescer na tua área profissional sem conhecimento da tua área. Por exemplo, se você trabalha numa empresa, quantos livros você lê por ano sobre a tua área, entende? Muitas pessoas querem promoção, mas elas não se especializam para receber essa promoção. Eu lembro a Sil tá aqui na live, eu lembro que a Sil disse que ela queria fazer um curso, né? Para cozinhar melhor, né? Para servir melhor no lugar onde ela trabalha. Então, assim, gente, em qualquer área você pode se especializar. Então, se você quer crescer em 2023 profissionalmente, estabelece dentro dos seus planos e metas o que você quer. Eu quero desenvolvimento técnico, eu quero conhecimento da minha área, eu quero uma ascensão profissional e comportamental. Por que ascensão profissional e comportamental? Não adianta você ser promovida profissionalmente sem você ter uma mudança comportamental. Vai dar BO, vai dar problema, vai dar ruim, porque é aquele ditado, quer conhecer o vilão, dê a ele promoção. Se você não tem ali um trabalho comportamental, você pode humilhar as pessoas, você pode querer dizer, tá vendo agora quem eu sou? Olha só o que eu consegui. Você não consegue porque você não é melhor que eu. Então, por aí você vai, entendeu? Olhando realmente cada situação e escrevendo, estabelecendo. Isso é muito importante. E outra coisa também, gente, pensar sempre, tudo que eu escrevi, sinceramente, tudo que eu registrei aqui nesse papel, tudo que eu anotei aqui, de verdade, é o melhor caminho para eu conseguir traçar o meu plano de ação efetivo, por exemplo? Então é isso que eu quero te ensinar hoje, não só você escrever no papel, mas como você pode realmente traçar um caminho neurologicamente correto para você conseguir fazer um plano efetivo, um plano onde realmente você olha e faça, isso aqui eu vou conseguir. Até vai demandar esforço, mas eu vou conseguir. Então pega dentro de cada área dessas que você escreveu aí, das que eu falei, por exemplo, mas das outras inúmeras áreas que você também tem e que você merece crescer em 2023 e dentro de cada área, através dos pontos que você vai especificar. Especificou a área X, o que eu quero crescer nessa área? Pelo menos 3 pontos você tem que ter clareza na tua mente. Então, dentro de cada área, especifica 3 pontos para você realmente criar dentro desses tópicos, inclusive, gente, cria subtópicos. Vou dar um exemplo aqui de novo. Pega, por exemplo, a área espiritual, né? Que eu quero alcançar na minha área espiritual, na minha vida espiritual em 2023. Bom, eu quero ter mais intimidade com Deus. Mas só isso? Como é que eu vou ter intimidade com Deus? Você entende que só intimidade com Deus é muito vago? Você tem que ter clareza, Shell querida, clareza. Como é que eu vou ter intimidade com Deus? Eu vou ter intimidade com Deus se todos os dias eu orar pelo menos 5 minutos. Se pelo menos 5 minutos eu parar para orar, porque orar é falar com Deus. E eu não tenho relacionamento, eu não tenho como ter intimidade com quem eu não converso. Eu não tenho como ter intimidade com pessoas que eu não falo. Então, se a gente não fala com Deus, como é que a gente vai ter intimidade com Ele? Você entende que cada subtópico requer que você pare e estabeleça, cada tópico, subtópicos? Eu quero ter conhecimento da Bíblia. Como é que eu vou conhecer a Bíblia? Óbvio que é lendo a Bíblia. Mas será que só se eu ler a Bíblia eu vou ter conhecimento mesmo? Conheço muita gente que lê a Bíblia e não adquire conhecimento. Às vezes sequer entende o que leu. Então, será que por qual livro eu devo começar a ler a Bíblia? Se eu nunca li a Bíblia, por exemplo.
Eu sugiro que você comece por Provérbios, porque é um livro de sabedoria. Um livro de sabedoria, um livro de instrução, um livro de conselho, um livro de advertência, um livro que vai te ensinar como você ser uma mulher de honra, como você honrar teus pais, como você trabalhar com os teus filhos. Então é um livro muito completo. Você entende que não é só ler a Bíblia, não é só ler de qualquer jeito? Eu quero ter crescimento espiritual. Como é que eu vou ter crescimento espiritual? De repente, se eu me reunir com pessoas que têm mais conhecimento do que eu, né? Então, quem sabe, se eu for para uma célula, se eu for para um pequeno grupo, se eu for para uma igreja domingo, entende? Então, você tem que estabelecer subtópicos dentro dos tópicos que você já escreveu, que você já escolheu, que você já determinou para a tua vida. De igual forma, se você quer crescimento profissional, eu quero crescer muito profissionalmente esse ano, eu quero desenvolvimento técnico, como é que eu vou me desenvolver? Será que vai ter um estalo assim, vai cair lá do céu um curso na minha cabeça? Não. Se eu quero desenvolvimento técnico, eu vou, sei lá, no Sebrae, eu vou dar um Google, eu vou ver alguma coisa que eu possa aprender na minha área, para que o meu crescimento, meu desenvolvimento técnico seja ampliado. Se eu quero ter conhecimento da minha área, eu tenho que ler livros sobre a minha área, eu tenho que fazer cursos sobre a minha área. Se eu quero ter uma ascensão profissional, eu também tenho que corrigir a minha área comportamental, porque senão, como eu falei, você vai ter uma ascensão profissional e de repente pode pisar nas pessoas, pode maltratar as pessoas e isso não vai ser legal. Então, dentro de cada área que você quiser crescer, em 2023, estabelece tópicos. Tenha clareza, pelo menos 3 tópicos. E dentro desses 3 tópicos, cria subtópicos com objetivos esmiuçados. É isso que eu vou te ensinar hoje aqui. Por que é importante, gente, você escrever? Nós falamos sobre organização e planejamento, lembra? Porque quando você escreve, você fica com tudo mais organizado. E aí, se está escrito, se está organizado, fica mais fácil de ser, Raquel, planejado, porque isso é essencial. Aprenda algo que para o teu cérebro faz total diferença. Tudo que está no papel você pode ler, você pode revisitar, você pode reescrever e assim, além de você não perder as tuas ideias, você ainda pode ampliar essas ideias ou mesmo modificá-las. Nem tudo que você vai escrever agora vai estar certo. Então, de repente, você vai mudar, você vai ampliar, você vai escrever de acordo com a necessidade do momento. O que serviu antes, gente, pode não servir mais hoje. E por que escrever? Eu vou colocar lá no bloco de notas do meu celular. Pode colocar no bloco de notas do teu celular. Mas se você puder também escrever em um caderninho, é bom. Porque se o celular pifa, você perde tudo. A não ser que você tenha gravado tudo no iCloud ou então no Google Drive, enfim. Mas é importante, eu quero que você entenda que é importante você escrever. Quando você escreve, você está treinando o teu cérebro. E quando você está ali escrevendo, você está criando novas trilhas neurais, novas sinapses neurais. A ciência explica isso. E ali é como quando você está escrevendo, é o primeiro passo que você está tirando do imaginário, daquilo que está só na tua mente. Você está tirando da tua imaginação e começando a tornar os teus sonhos, os teus planos, os teus desejos em algo realmente real. E aí, depois que você colocar a área que você quer crescer e você estabelecer ali os tópicos e os subtópicos, é importante você pensar em quais prazos eu quero alcançar cada um desses meus objetivos. Como é que eu vou fazer para cumprir cada um deles? E aí entra o que nós conversamos ontem, a importância da rotina. Se eu sei que eu quero crescer espiritualmente, se eu sei que para mim é importante crescer espiritualmente, e um dos tópicos que eu escrevi foi eu ter intimidade com Deus, o que eu vou fazer? Eu vou acordar pelo menos 5 minutos mais cedo para orar. Eu vou também parar para fazer o quê? Para meditar 5, 10, 15 minutos que seja nessa palavra. Você não vai usar mais do que 5 minutos para ler o livro de Provérbios, sabia? Você vai ler Provérbios, o mais longo provérbio, você vai gastar
Talvez você não gaste, não. Talvez você não invista 5 minutos do seu tempo. Ah, eu tenho preguiça de ler. Te dou uma sugestão. Não sei qual é o aplicativo de música que você ouve. Se é YouTube Music, se é Amazon Music, se é Tidal, se é Spotify, se é Apple Music. Eu gravei, gente, deixei gratuitamente todo o livro de Provérbios na versão da Bíblia Hebraica para você nessas plataformas. No Deezer. Então você entra lá, você pode ouvir o Provérbios de hoje, Provérbios 11. Até você ir criando o bom hábito de realmente conseguir ler a Bíblia. Então você vai criar ali, estabelecer prazos. Ah, eu vou tirar 5 minutinhos para orar e eu vou tirar mais 5 minutinhos para ler Provérbios. Quando está tudo anotado aqui no papel, fica mais fácil para ajudar você realmente a concretizar de forma mais clara, de forma mais rápida, de forma mais assertiva e até tranquila. Imagina você acordar e... O que eu vou fazer hoje? Eu não sei nem o que eu vou fazer hoje. Eu tenho metas, eu tenho objetivos, mas eu não sei o que eu vou fazer. Se tá ali anotadinho, é mais fácil. Ah, mas anotar até a oração? Anota. Cria ali uma rotina. Cria ali uma lista de atividades programadas. Por exemplo, eu coloco oração, eu coloco Provérbios, depois eu coloco Gênesis, depois eu coloco devocional. Aí em seguida vem as minhas coisas do Escolhas. Um post que eu vou fazer no feed, um post que eu vou fazer no stories. Eu falei um pouquinho isso ontem. Aidezinha querida, por que é importante você escrever? Porque aí vai ser mais assertivo para você. Vai te ajudar a ter mais leveza, a ter mais tranquilidade, a saber exatamente o que você vai fazer. E depois que você escrever, faça um bem para você. Cria uma hierarquia de prioridades. Gente, a hierarquia de prioridades é você olhar para aquilo que você escreveu, olhar para os teus sonhos, para os teus planos, para as tuas metas, para os teus objetivos e ver o que precisa vir primeiro. Inclusive, eu quero te dizer que quando você criar a sua hierarquia de prioridades, sabe o que vai acontecer? Quando você escrever e você olhar, você vai observar que muita coisa não é real. Que muita coisa que você escreveu sequer é necessária para esse momento. Ou sequer para esse ano. Entende? E aí os planos que são desnecessários, né, para esse ano, você não vai precisar fazer. Porque se você deixa lá como uma meta, é fato que você não vai cumprir. E se você não cumprir, você vai olhar para o papel e vai pensar assim, isso aqui eu não fiz. E o teu cérebro vai entender. Isso é desmotivador. E aí você vai ficar sem forças, sem motivação, sem ânimo para prosseguir, correndo atrás dos demais que de fato são importantes. Eu quero te dizer, confia no processo. Não é só estabelecer planos, não é só escrever os teus sonhos, não é só traçar metas, não é só olhar e criar objetivos, tópicos e subtópicos. Não. É importante você criar também um a um ali, sabe? Estabelecer área profissional, escolher as 3 partes que você quer crescer, espiritual, 3 partes, escrever, destrinchar ali em que prazo eu vou fazer. Pela manhã eu vou, por exemplo, orar e ler a minha Bíblia, eu vou ler Provérbios. Meio-dia eu vou fazer meu devocional. À noite eu vou ler um livro para o meu desenvolvimento técnico dentro da minha área profissional. Você vai estabelecer prazos dentro da tua rotina. Não é ser engessado, mas ter escrito te ajuda muito a ser uma mulher organizada e bem planejada. E sabe o que é melhor? Quando você tem tudo escrito, você está ali mostrando para o teu cérebro que é positivo. O cérebro entende como positivo saber o que ele tem que fazer, estando ali escrito. Está tudo bem traçado. Isso faz com que o teu desenvolvimento pessoal realmente aconteça. Fazer o que você tem que fazer. E volto a repetir, porque eu devo escrever. Você deve escrever, porque tudo que está escrito torna-se mais realista. Sai do imaginário, passa a ser real. E ali te dá força, te dá ânimo para você alcançar. Caso contrário, se não está escrito, é muito provável que você esqueça. E eu já falei em uma das nossas aulas, o esquecimento é o maior
responsável para que muitos planos não saiam do papel. Entende, Lenilda? Muito responsável. Então não caia nessa armadilha. Se você não escreve achando assim, minha cabeça é uma máquina. Nossa, meu cérebro é uma máquina. Então eu não preciso nem escrever porque eu lembro de tudo. Cuidado, você pode cair numa armadilha que você mesma criou para você. E o que é pior, ainda culpar o mundo e as pessoas ao teu redor. Então tudo que você escrever, depois de ler, é importante que faça sentido para você, entende? Que você realmente pense, não, isso aqui, eu escrevi isso aqui, se eu colocar que eu vou fazer essa leitura para desenvolvimento técnico da minha área à noite, faz sentido para mim, porque à noite eu tô mais tranquila, tô mais relaxada. Então tudo que você escrever, tudo que você traçar dentro desses planos, sonhos, metas e objetivos, tem que fazer sentido para você, tem que ter uma relação direta com o que é importante para você viver neste momento, tá bom? Outra coisa muito importante, nunca queira ver o todo. Depois que você escreveu todo, escreveu tudo, estabeleceu, como nós falamos, as áreas, dentro das áreas os tópicos, dentro dos tópicos os subtópicos, viva um dia de cada vez. Já está organizado, já está planejado, então viva um dia de cada vez. Eu sempre ensino aqui, pequenas escolhas promovem grandes resultados. Então, viver um dia de cada vez é fazer uma ação em cada espaço de tempo. Às vezes, você vai com muita sede ao pote. Eu acho que hoje ninguém nem sabe mais o que é pote, né? Hoje em dia se usa filtro. Mas assim, não vá com muita sede ao pote. Cuidado, né, Dani? Cuidado com as mudanças abruptas, mudanças desnecessárias. Por isso a instrução aqui é a gente começar com a organização, planejamento, sabe? Traçar realmente metas, objetivos, ler o que você escreveu, fazer a hierarquia de prioridades, é muito importante. Lembra que eu falei no início, o primeiro ponto que a gente tratou aqui foi você distribuir tudo isso em metas, mas em partes, como pequenas etapas. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez e com muita sede ao pote, é muito frustrante. Muito frustrante. Então, se você realmente pega ali, distribui as metas em partes, sabe, em pequenas etapas, o que você vai fazer? Você vai cumprir uma de cada vez. E assim, cumprindo uma a uma, você vai se alegrando pelas tuas conquistas. Mas eu não fiz, eu errei num monte de coisa. Vou te dar aqui um outro tópico, um outro conselho, uma outra sugestão, uma outra escolha de sabedoria para a tua vida. Perdoa os teus deslizes. Eu vejo mulheres cristãs se cobrando o tempo todo. Gente, óbvio que você não vai acertar sempre. Você não vai acertar sempre. Deslizes, infelizmente ou felizmente, fazem parte da vida. Porque quando a gente erra, a gente tem que reconhecer a nossa humanidade. E a nossa humildade, nós não somos deuses. Deusas, semideusas, não somos. Nós somos gente. Dotadas de emoções, sentimentos, comportamentos muitas vezes errados. Então, óbvio que você não vai acertar sempre. E entenda, deslizes fazem sim parte da nossa humanidade. O homem tem deslizes desde o Éden. Agora, ter um deslize é uma coisa, e aí você tem que aprender a se perdoar. O que você tem que ter cuidado? Cuidado com a procrastinação. O que é procrastinação? É procrastinar a ação. É deixar para depois aquela ação que eu sei que eu tenho que fazer hoje. Inclusive, Provérbios, que é o livro da sabedoria, nos dá uma instrução sobre isso. Ele diz, olha, se teu irmão vem te pedir algo para fazer, faz. Não fala para ele que você vai... volta amanhã, se está na tua mão o poder de fazer hoje. Se Provérbios nos dá essa instrução em relação ao outro, que dirá em relação a nós mesmos? A nós mesmas. Então procura sempre fazer o que você se propôs a fazer, dentro do prazo que você escreveu para você. Porque procrastinar, gente, procrastinação
Procrastinar a ação é quando a gente racionalmente quer deixar para depois o que a gente sabe que Deus já nos deu capacidade para fazer hoje. Então, quando você olha tudo que você escreveu, se dentro do que você escreveu, hoje, por exemplo, é dia de você fazer X, não vai querer fazer Y. Procura seguir o que você traçou. Não é engessado, como eu tenho falado, mas busca cumprir a tua meta, busca viver os objetivos que já foram traçados aí. Agora, é claro que se de repente, dentro do meu plano, eu me propus a fazer isso aqui, mas aconteceu algo no meu dia. Hoje aconteceu algo que eu preciso resolver, algo diferente. Ok, mas não se afasta muito, tá bom? Busca não se afastar muito daquilo que você realmente tem que fazer. Porque procrastinar, anota aí no teu caderno, procrastinar é igual a perder. Procrastinar é igual a perder. E sabe qual o maior problema disso? A gente pensa, aí daí, se eu perder, é só eu que estou perdendo mesmo? Será que só quem perde é você? Na maioria das vezes não, tá? Porque pode ser que o meu ato de procrastinar faça com que as pessoas que estão ao meu entorno também percam. Vou te dar um exemplo na área profissional. Você, por exemplo, busca desenvolvimento técnico e em 2023 você quer ter uma ascensão profissional. Aí você procrastina, você lê muito sobre, por exemplo, a tua profissão. Lê demais sobre a tua profissão. Mas o que acontece? Você esqueceu de que para você ter uma ascensão profissional, o teu desenvolvimento comportamental também é muito importante. E aí você cresce muito tecnicamente, mas nada comportalmente. Aí você recebe aquela promoção maravilhosa. Mas porque você procrastinou, na mesma medida que você cresceu tecnicamente, você não cresceu comportamentalmente, o que vai acontecer? Você vai ser promovida e aí você vai, maltratar as pessoas. Você vai chegar e vai fazer, Érica, querida, com as pessoas, aquilo que você não deveria fazer porque você não cresceu, não se desenvolveu comportamentalmente, apenas tecnicamente. Então, isso se constitui num perigo. Por isso, procrastinar quase nunca é só com você. Você procrastina, mas você também vai estar não só perdendo você, como levando outras pessoas a perderem também. E quando eu tenho uma pergunta aqui, e quando eu tenho que arrumar muitas coisas e colocar em ordem, faz uma semana que estou tentando e está ficando para outro dia. Muito desânimo, sem vontade. Olha só, isso também é procrastinação, né? E claro, gente, que nós vamos ter, é o que eu falei dos nossos deslizes. A gente vai ter ânimo para tudo? Claro que não. Eu lembro que durante muito tempo, quando eu não tinha ninguém para me ajudar em casa, eu não tinha ânimo nenhum para lavar louça, eu não tinha ânimo nenhum para passar roupa, eu não tinha ânimo nenhum para arrumar a casa. E por muito tempo, às vezes ficava assim, um montão de roupa acumulada no sofá. Até que um dia eu entendi que mesmo sem ânimo eu tinha que fazer. Sabe por quê? Eu reconheci, e isso aí é com a minha vida, tá, Maria? Eu não tô falando que é o seu caso, mas eu entendi que não fazer o que eu tinha que fazer era o meu lado menina, era o meu lado infantil, era o lado da Francieme que estava presa ao passado glorioso, porque eu não gostava de fazer as coisas em casa, eu não gostava de fazer as coisas... não gostava de fazer os serviços de casa. E durante muito tempo eu fui muito descuidada com a minha casa. E isso fazia parte da minha falta de maturidade nessa área. Não estou falando que é o seu caso. Às vezes realmente a gente está num momento mais desanimador e não quer fazer e a gente vai meio que procrastinando. Só que, gente, olha só. Para pensar como tudo depende da nossa percepção.
Quando você trabalha fora, vamos supor que você trabalha... Aqui em Manaus a gente tem muitas fábricas, né? Que são chamadas de um lugar que se chama distrito, como se fosse um bairro, e nesse bairro tem muitas fábricas. Uma pessoa que trabalha no distrito, aqui em Manaus, ela trabalha, e quem trabalha em fábrica normalmente trabalha por turno, né? E é um trabalho que você meio que não pode faltar. Se você faltar, você já vai pegar a sua conta, a não ser que você tenha um atestado médico. Em qualquer outro trabalho, mesmo que você não esteja animada, você tem que ir para esse trabalho. Eu não estou animada, mas eu tenho que ir. Normalmente as pessoas cumprem 8 horas, né? Às vezes algumas pessoas entram 8 da manhã e saem 5, 6 da tarde. No distrito você entra, um cunhado meu trabalha no distrito e ele acorda tipo 3 e pouco da manhã, porque 4h30 ele pega a rota, que é o ônibus, para ir para a empresa. 6 horas ele entra ali, né? Então sai 4h30 de casa, porque o ônibus sai pegando vários funcionários no meio do caminho. E o distrito é um bairro bem longe aqui, bem afastado. Então assim, muitas vezes, qual é a motivação, entre aspas, que a gente tem para cumprir a nossa obrigação no trabalho? É que se a gente não fizer, a gente perde aquele emprego. E aquele emprego a gente depende dele para suprir não só as nossas necessidades, como as da nossa casa, entende? Então é meio que uma motivação, que não é bem motivação, às vezes é mais um interesse, mas você não precisa estar motivada para ir para o seu trabalho. Você sabe racionalmente que você tem que ir, porque você depende desse trabalho para trazer o sustento para a tua casa. Então, quando a gente começa a olhar para a vida com mais maturidade, a gente pensa assim, poxa, eu não queria arrumar esse armário, eu não queria ter que arrumar toda essa quantidade de livros, toda essa quantidade de cadernos. Se você visse, você ia ficar chocada. Uma vez eu mostrei a quantidade de cadernos, a quantidade de agendas que eu tenho. Esses livros que vocês veem não é nada perto do que tem, né? Foram 2 caixas que eu perdi, molhou, enfim, estava lá atrás e molhou. E infelizmente tive que jogar. Mas assim, eu sei que eu tenho que organizar. Por quê? Porque vai ficar mais fácil para eu pegar, para eu achar o que eu quero depois, para eu anotar, para eu ter só o meu caderninho que é do Provérbios, para eu ter só a minha agenda aqui, que é realmente a agenda que eu faço, as minhas anotações da minha rotina, oração, Provérbios, Gênesis, devocional, escolhas, entende? Então não depende muito da motivação. Então é importante que a gente compreenda que a maturidade, ela exige de nós que a gente faça algumas coisas, não exatamente pela motivação. Eu espero ter conseguido responder para você, querida, porque a gente tem que fazer. Sabe, gente, a maturidade, e não é que a gente vai fazer tudo que é chato, mas um dos grandes benefícios da maturidade, da sabedoria, por isso eu insisto muito que vocês leiam o livro de Provérbios, porque Provérbios é um livro, mas forçar é desgastante. Mas eu não estou falando de forçar, tá bom? Eu estou falando de você mudar a sua percepção, de você mudar a sua consciência. Olha, às vezes as pessoas falam assim, tudo que chega na tua consciência, você pode mudar. Não exatamente. Chega na minha consciência, eu sabia racionalmente que eu tinha que fazer as coisas da minha casa. Mas eu não fazia porque emocionalmente eu me frustrava. Porque emocionalmente era exatamente desgastante para mim. Eu me sentia exatamente assim, consumida, sabe? Hoje, sabe, gente, é interessante. Às vezes meu esposo fala, deixa essa louça aí. Na segunda-feira a Cris lava, no domingo. Mas na maioria das vezes eu lavo, eu não tenho mais deixado, não é mais um hábito eu deixar a pia transbordando de louça para segunda-feira. Porque já me incomoda, já não gosto mais de ver, sabe? Me faz mal. Então, assim, se eu posso, eu já vou e lavo ali. Então, hoje já não é mais desgastante, hoje já não me consome mais. Mas por quê? Porque eu fui trabalhando, eu fui vendo no meu caso, é isso que eu tô falando. No meu caso, eu fui vendo que era o meu lado menina. Eu sou filha única, mulher. Cresci com 3 pessoas ajudando dentro da minha casa, nós sempre tivemos uma boa condição financeira, né? E a minha hoje, eu não dependo mais da motivação, gente. Olha só, a gente confunde o que é motivação. Eu vou explicar aqui para vocês de forma racional, espiritual e emocional. Aprendam algo.
Motivação é quando eu espero, a motivação que a gente imagina, tá? Ah, se eu não tiver motivação, eu não vou fazer. Se eu não tiver motivação, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acabei de ter uma reunião bem chata, que levou aí quase 2 horas. Eu não estava com motivação nenhuma para fazer essa reunião. Eu tive que acordar mais cedo, eu tive que lavar meu cabelo, que eu não queria lavar, eu queria ter podido ir no salão para fazer, mas eu tive que lavar. Não ficou muito boa a minha escovinha, parece que ficou, mas não ficou, eu é que sei, né? Então, assim, eu não estava motivada, mas eu participei da reunião. Por quê? Porque eu não dependo de uma motivação que vem de fora para dentro. Sabe o que eu dependo hoje? Eu dependo de qual o motivo que eu tenho para tomar essa ação. Então, se você entender hoje que motivação é um motivo para a ação, você vai mudar a sua percepção e vai ficar mais fácil para você fazer o que você tem que fazer. Então, qual era? Eu não estava motivada, alegre. A gente pensa que motivação tem a ver com alegria ou com disposição, mas não tem, gente. Não tem. Motivação é qual o motivo que eu tenho, eu, Francieme, qual o motivo que eu tenho para ação, para fazer parte dessa reunião, para entrar nessa reunião. Poxa, vai ser uma reunião desgastante, era uma reunião técnica com uma parte da equipe de Portugal, com uma parte, com a outra pessoa que era técnica, a especialista, né? Era chato porque eu sabia que eu não tinha feito a parte que eu deveria ter feito, eu estava chateada comigo, mas eu tinha um motivo, o meu motivo era aprender, o meu motivo era reconhecer ali quais eram os pontos cegos que me fizeram a não agir como eu deveria agir. Mas então você tinha um alvo. Eu tinha mais do que um alvo, né? Eu tenho uma ação, a maturidade me faz enxergar que eu não preciso estar alegre para fazer ou não fazer. Eu não preciso, eu me propus a fazer uma série de lives de segunda a sexta e ensinar aqui como você pode traçar planos, metas, objetivos, sonhos neurologicamente corretos, tirando do papel, porque eu ensinei na primeira aula que apenas 8% das mulheres que fazem planos, só 8% chega no final, só 8% de quem está aqui assistindo essa live, só 8%, tá bom? Das pessoas que vão ver o vídeo gravado, no final de 2023, somente 8% ou menos vão de fato conseguir concluir os planos, sonhos, metas e objetivos. E sabe por que a maioria das pessoas não consegue? Não é porque elas não são capazes. Não é porque elas não são dotadas de inteligência. Não é porque elas não têm motivação. Na maioria das vezes é porque simplesmente elas não anotam no papel. É porque simplesmente elas não leem, elas não revisitam o que elas escreveram, elas não traçam planos. Parabéns por fazer parte dos 8%. Eu também estou dentro dos 8% com muito esforço, com muita motivação. Então, gente, as pessoas não revisitam. Sabe o que acontece? Cai no esquecimento. Aquilo que eu não vejo, é o ditado, né? Aquilo que não é visto não é lembrado. Então, se eu não estou vendo, facilmente eu vou esquecer. E aí, no final do ano, a pessoa chega frustrada falando: eu não sou capaz. Cheia de pensamentos limitantes: eu não sou capaz. Deus não me abençoa. Deus não é comigo. Deus só abençoa a fulana. Por que fulana conseguiu e eu não consegui? Porque a fulana é mais inteligente do que eu. E conseguir, gente, cumprir planos, estabelecer metas, viver os seus objetivos não tem a ver com ser ou não mais inteligente. Tem a ver com determinação, tem a ver com organização. Falhou aqui a minha internet, me deem aí o ok se vocês estão conseguindo. Então eu sei que preciso fazer, eu até quero fazer, mas não tenho vontade. E acabo deixando tudo para outro dia e acabo parando e assistindo filme ou TV. Depois me sinto mal. Olha só, gente, muito interessante aqui, né? Exatamente isso. Dentro da gente amadurecer, a gente tem que também ver o que é prioridade. Por isso, eu sugiro que você, Maria, inclusive, assista todas as lives novamente, de segunda até hoje. Por quê? Porque eu tenho ensinado aqui como a gente pode se organizar,
como a gente pode se planejar, como a gente pode se livrar das distrações. E quando eu falo de se livrar das distrações, não tem a ver com não assistir mais filme, tá bom? E não fazer aquilo que você quer fazer, não é isso. Mas é fazer cada coisa no seu tempo. Inclusive, nos tópicos de hoje, não sei qual foi a hora que você entrou, mas um dos tópicos de hoje que eu coloquei aqui foi vocês fazerem cada coisa de uma vez, entende? Então, como arrumar uma casa quando os seus filhos... Deixa eu ler aqui. Quando arrumar uma casa, quando os seus filhos já não vê o que você faz, come qualquer coisa, quando você não quer impressionar seu marido, qual seria o motivo? Limpar e pronto? Olha, gente, eu vou falar algo pra vocês. Aqui no Escolhas, o que eu ensino e a bandeira que eu defendo é: escolha ser você, uma mulher original e não uma cópia. Escolha ser você a mulher que Deus te criou para ser. Maria, a resposta que eu posso te dar é que você nunca vai ter motivação quando você fizer pelo outro. Não que fazer pelo outro seja errado, mas, gente, muitas vezes eu vejo mulheres cristãs lendo a Bíblia e tendo um entendimento totalmente errado, assim como eu já tive um dia. A Bíblia fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu quero fazer as coisas para que o César, meu marido, me reconheça, e não exatamente porque é o certo para eu fazer, eu estou até pecando. Sabe por quê? Porque lá no livro de Tiago, a Bíblia diz assim: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso comete pecado. Então eu não tenho o que fazer por causa dos meus filhos, também por eles, tá? Mas eu tenho muito mais que fazer de acordo com o que a palavra diz. Porque a palavra fala que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor. Então, o que eu estou ensinando aqui é que motivação, gente, de acordo com a palavra de Deus, não tem a ver com alegria externa. Na verdade, até a alegria que a Bíblia fala não é um sentimento. A Bíblia diz no livro de Neemias: a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu entendo, pela palavra, que a alegria do Senhor é muito mais que um sentimento, é uma força. Então não depende exatamente de como eu estou me sentindo para eu fazer. É como eu falei em relação ao trabalho. Não depende exatamente, Alborguete, não depende exatamente de você esperar, né? Esperar que algo aconteça. Dani já voltou, né? Obrigada. Dani tá me falando que já voltou. Teve uma pequena queda aqui mesmo. Então, gente, é isso. É vocês realmente entenderem que nós temos que crescer. Eu entendi que eu agia como eu agia porque eu era uma menininha. Emocionalmente, na área do cuidado da minha casa, eu era uma menininha. No dia que eu amadureci nessa área, eu comecei a ver tudo de outra forma. Sermos nós mesmos é libertador. E, na verdade, ser nós mesmas é a única coisa que Deus pede de mim e de você. Ser a mulher que Ele nos criou para ser. Porque às vezes eu sofro muito porque eu quero ser a minha vizinha. Eu sofro muito porque eu quero ser a blogueira da internet. Eu sofro muito porque eu quero me vestir como tal pessoa, mas eu nem tenho condições para isso. Então você tem que ser exatamente você. Você. Não acordei que casei, tenho obrigações como mulher e não dou. Exatamente. Exatamente. Gente, a Bíblia é muito perfeita. A Bíblia é muito perfeita. Tem um texto no Novo Testamento que ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Algumas traduções falam e Cristo te iluminará. Gente, existe uma grande diferença entre acordar e despertar. Acordar, todos nós acordamos, ok? Todo dia a gente acorda. Se a gente está aqui agora, se você está vendo esse vídeo, seja ao vivo ou gravado, você acordou. Mas o quanto você despertou? Porque acordar, sabe quando a gente acorda com preguiça? A gente acordou. Ai, boceja, boceja, boceja. É provável que você tenha bocejado aí do outro lado por conta do neurônio espelho, mas isso já é outra área. Eu não vou falar disso aqui agora. E aí você acorda e você faz um monte de coisa, meio que dormindo acordada, né? Parece que a cama tá grudada aqui nas costas, a coberta parece que ainda tá grudada aqui nas costas. Mas despertar é diferente. Despertar é: eu acordei para a vida, eu posso falar que nesse momento eu estou 100% desperta.
É acordar para a vida, é mais que abrir os olhos, sabe? É acordar para a vida e falar, Deus, muito obrigada, Senhor, mais um dia. Meu Deus, mas não é só mais um dia, é o dia que fez o Senhor, para que eu me alegre e me regozije nele. Vão acontecer situações que vão me deixar triste? Provavelmente, mas eu vou me alegrar, porque Deus tem me dado forças. Ontem, gente, eu estava numa alegria tão grande, mas numa alegria que não cabia dentro de mim. Porque ontem eu completei 100 áudios no canal do Telegram. 100 áudios falando de espiritualidade e emoções. 100 áudios contribuindo, dando a minha contribuição para o mundo, da minha forma, com a minha humanidade, com as minhas limitações, com os meus erros, né? Com as minhas imperfeições, mas dando a minha contribuição, sabe? De mostrar para as pessoas que essa palavra aqui, ela não precisa ser dura, ela não precisa matar, ela não precisa... Não, essa palavra é de instrução, ela é de vida, ela é de advertência, ela é de repreensão também, mas tudo feito em amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Então ontem eu completei 100 áudios, eu falei, meu Deus, muito obrigada mesmo. Então eu estava muito feliz, sabe, eu não estava motivada, não, eu estava feliz, porque eu vejo que isso significa constância, isso significa consistência na minha vida e muitas outras áreas. Essa é a terceira semana que eu estou fazendo consecutivamente lives. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, eu era muito constante. Eu teve meses que eu fiz 31 dias de lives. E quando meu pai hospitalizou, meu pai ficou quase 7 meses hospitalizado, eu não tinha, gente, disposição, eu não dava para fazer. E não era motivação, eu tinha que ir para o hospital. Então, entre ir para o hospital e ver meu pai e ficar aqui, óbvio que eu optei por ver meu pai. E ainda bem que eu fiz isso. Porque é melhor chorar de tristeza, de saudade, do que de remorso. Então, o que eu quero ensinar para você aqui é o dia a dia da mulher. O dia a dia que a gente vive. Como eu posso, no meu dia a dia, sabe, tornar as coisas mais leves para mim. Hoje eu torno a vida mais leve para mim. Eu não dependo que o meu marido faça. Quando ele faz é maravilhoso. Eu não dependo que os meus filhos façam. Quando eles fazem também é maravilhoso. Mas eu escolhi, eu entendi que Deus é o autor da vida. Deus é o autor da vida. Eu amo o autor da vida. Eu amo a minha vida. E eu amo a vida das pessoas que Ele tem, por misericórdia, confiado nas minhas mãos. Você está entendendo? Tá o que a internet caiu para vocês aí? Porque agora para mim aqui parece... que tá tudo parado. Me fala se tá tudo bem. Dani, se você ainda estiver aí, me dá um feedback de se tá tudo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Ok? Então eu quero que você entenda isso. Por favor, entenda isso. Tá me ouvindo, Maria? Eu não entendi. Maria Alice. Ah, tá tudo certo, maravilha então. Então, gente, deixa eu falar pra vocês. Procurem fazer o que vocês se propuseram dentro dos planos. Era o último ponto que eu tava falando antes de eu responder a Maria, né? Que fez várias perguntas. Perdoa os teus deslizes, mas não cai na procrastinação. Faz parte da humanidade? Ter deslizes faz parte. Faz parte. Obrigada, Sil, desde o Éden. Mas... cuidado com a procrastinação. Cuidado com o seu lado menina, sabe? Aquele lado que quer sempre que tudo esteja um mar de rosas para poder eu fazer o que eu tenho que fazer. Não, tem dias que não vai estar um mar de rosas. Tem dias que a escova não vai funcionar. Tem dias que a luz vai ficar mais escura. Hoje o quarto que eu tô aqui tá mais escuro, entende? Não tá do jeito que eu gosto, não tá legal. Esqueci de ligar aqui uma das luzes, da iluminação. Mas eu vou deixar de fazer por causa disso? Não, gente, isso é detalhe. É detalhe. Então, eu tenho um plano. Se o meu plano deu errado, eu vou parar a minha vida? Claro que não. Deu errado? Não tô falando que você tem que ter o plano B. Mas espera aí, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou me afastar a cada dia daquilo que tá me tirando do centro do meu propósito. Porque como eu falei, quando você procrastina, não é só você quem perde. Várias pessoas perdem, entende? Várias pessoas perdem. Quando você deixa de crescer, perde você. Perde se você é casada, tua família, teu casamento, teus filhos. Perde. E a minha pergunta para eu encerrar aqui a nossa aula de hoje é: de tudo que foi dito, eu quero encerrar dizendo para você: a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas.
E isso é tão verdadeiro, né? Que tem a história de 3 mulheres na Bíblia: Noemi, Ruth e Orfa. Não sei se você conhece. Se você não conhece, você pode ler o livro de Ruth, é um livro bem pequenininho. E a vida é feita de escolhas. Um dia Noemi decidiu voltar para a terra dela. E ela avisou as noras: olha, eu tô indo embora. E aí, como a vida é feita de escolhas, Noemi falou: eu tô indo, tchau para vocês, podem ficar. Ruth se apegou a Noemi de uma forma, e ela disse: eu vou contigo, teu Deus vai ser meu Deus, para onde tu fores eu irei, onde tu deitares eu deitarei, eu vou contigo. Orfa deu um beijo em Noemi e ó, beijinho, beijinho e tchau, tchau. Porque a vida é feita de escolhas. Sabe o que aconteceu? Noemi e Ruth seguiram para Belém, voltaram para Belém. Ruth casou com Boaz, um homem que foi restaurador, que foi uma maravilha de homem na vida dela, remidor, como a Bíblia diz, né? E ela foi a mãe de Obed, a mãe, foi ali da geração, né? Obed, Jessé, Davi. Ela foi a avó de Davi. E Orfa, sabe o que aconteceu com Orfa? A gente não sabe o que aconteceu com Orfa. Porque simplesmente Orfa saiu da história. Ela escolheu anular uma história que poderia ser similar, melhor, não sei, do que a de Ruth com Noemi. Então eu quero encerrar dizendo para você: a vida é feita de escolhas. A que time você escolhe participar? Ao time dos 8% das mulheres que vão chegar no final de 2023 falando: uau, eu consegui cumprir os meus sonhos, os planos que eu tracei para 2023, as minhas metas foram alcançadas, os meus objetivos foram atingidos. Eu quero te dizer, só depende de você, porque a vida é feita de escolhas, tá bom? Agradeço a tua companhia e amanhã a gente se encontra aqui às 12h37 com a bênção de Deus, 12h37 horário Brasília. Deus te abençoe com um dia lindo e cheio de boas escolhas. Seguimos juntas, tá bom?